Com a palavra, o senador Fabiano Contarato, que não está online. Então, com a palavra, a senadora Simone Tebet, nossa líder da bancada feminina. Obrigada, presidente Elisiane. É uma honra muito grande falar nessa CPI, tendo Vossa Excelência presidente dessa comissão tão importante para o Brasil. Eu pergunto antes a Vossa Excelência se o depoimento dado pelo Dr. Wizard foi feito por escrito e vai ser anexado ao processo da comissão. Sim, você fala primeiro. Você está perguntando Sim, as apresentações iniciais. Vossa Excelência permite que eu responda? Não, ele só pode dizer sim ou não, não tem problema. Eu não vou perguntar mais nada para ele. Pode ficar tranquilo, doutor Wizard. Eu não venho para. Eu não vou vir para, de forma alguma, colocá-lo em constrangimento. Eu gostaria apenas de saber, porque tem uma frase que eu... Ele pode dizer sim ou não, se vai anexar. É que ele está colocando, senadora, que só para tem auxiliar parte... Vossa Excelência, uma grande parte está escrito e a gente pode fornecer a Vossa Excelência, a Igreja, a comissão. Mas outra parte, eu gostaria de saber na improviso. parte onde ele fala exatamente da questão que ele não é da área, não tem experiência na parte de medicamentos, só ele não receitaria ou não pode receitar. Eu queria rememorar, porque eu realmente eu perdi um pouco as palavras. Eu acho que só o favorece, por isso que eu estou... Vossa Excelência conhece, eu como advogada não tenho interesse nenhum em constrangê-lo, né? Apenas aqui fazer. E a parte também em que ele fala que a imunidade de rebanho escapa ao seu conhecimento, isso só favorece o depoente. Eu queria saber se foi isso mesmo que eu ouvi. Senador, agradeço o seu depoimento nesse sentido. Eu posso te entregar essa comissão a parte escrita. Uhum. Então, foi realmente isso que foi colocado, né? Assim, sim, senhora. Que a imunidade de rebanho seria um termo que escapa ao seu conhecimento e que também, em função de não entender, não sei se você não falou medicina, eu que estou falando, né, de medicamentos. Eu falei da área da saúde. Na área da saúde, então que não poderia estar prescrevendo medicamentos. Tá certo. Não tem nenhuma pegadinha no processo. Obrigada. Bom, senhora presidente, o depoente avoca o seu direito de permanecer calado. Está munido debaixo de braço de um HC, e nós temos que respeitar. Eu já havia feito uma indagação ao presidente Omar Aziz se não seria o caso de transformá-lo de novo de investigado em testemunha, para que no momento oportuno, se precisássemos trazer aqui qualquer esclarecimento, se ele pudesse vir, e com isso obviamente nós não teríamos mais nenhum direito sobre quebra de sigilo, mas também é uma forma também de contribuir com quem iria contribuir com essa comissão. Então deixo esse apelo à comissão, também para reflexão do advogado. Eu sei que o senhor tem o direito de permanecer calado, mas nós temos a obrigação de falar. O ouvido agora é do senhor e a fala é minha. Eu confesso assim que fiquei um pouco na dúvida, por isso que eu gostaria realmente que o senhor tivesse assim a oportunidade de poder responder minimamente algumas das questões que não comprometessem a linha de defesa do seu advogado, para que eu pudesse definir exatamente quem é o personagem e quem é a pessoa. Porque eu entendo um pouco como é que funciona a política, como é que é o assédio das teses, das ideias e das ideologias. O senhor veio de uma família muito humilde. E eu quero encontrar aí a pessoa do senhor Wizard. Para mim, a pessoa do senhor Wizard é aquele filho de um caminhoneiro que disse exatamente que aprendeu os princípios que aprendeu com seu saudoso pai, com seu pai ainda vivo, embora já de idade, que passou esses ensinamentos para os seus filhos, que seus filhos, a exemplo do senhor e de sua esposa, hoje são missionários. Então, quando o senhor fala que resolveu servir e quis ajudar na compra de vacinas e não quis financiar nem ganhar em cima disso, diante desta pessoa, eu acredito que eu esteja, eu digo aqui com toda clareza que eu acredito no senhor. Eu acredito que a pessoa seja essa. O problema, senhor Wizard, é que no meio do processo, o senhor vir da iniciativa privada, o senhor, embora bem intencionado, ter se cercado de uma política hoje que infelizmente não é escrita com P maiúsculo, é uma política que infelizmente hoje é muito mais aficionada em posições ideológicas, não partidárias, né, com um governo infelizmente reacionário, autoritário, que não acredita e não aceita a voz do contraditório, mas apenas a voz de si mesmo, que rejeita a ciência, acaba por trazer pessoas de bem para próximos de si. Então o que eu percebo é que eu vi um personagem nos vídeos e nos áudios e vejo uma pessoa com a mais boa intenção, porque não é possível alguém que fala em nome de Deus, que quer servir ao Senhor, não querer servir ao Brasil.
Só que o senhor estava ou está equivocado nessa forma de servir ao Brasil, ficando calado ou tendo cometido certas impropérios, me desculpe, como cometeu. Eu sei que os holofotes, eu sei que muitas vezes no público a gente acaba se envolvendo porque está num grupo. A gente sabe o que é pertencer a uma tribo. Agora é o momento dessa redenção, é o momento de dizer exatamente o que o senhor disse aqui. Olha, eu não sou médico, eu não sou cientista, eu não posso falar de medicamentos. Eu não acredito, eu não sei o que é imunidade de rebanho. Então eu não posso pregar a imunidade de rebanho por contaminação e não por vacinação, que levou à morte. 4 a cada 5 brasileiros morreram, acima da média mundial. Então não é possível que o Brasil esteja certo, matando tanta gente, e o mundo correto e o mundo errado que está tirando máscara e está se abraçando nesse momento. Então eu gostaria muito que a comissão revisse a sua posição, não de acusado ou investigado, mas de testemunha, para que o senhor viesse fazer esse mesmo testemunho, ainda que não respondesse outros assuntos. Mas eu acho que é importante, é fundamental para a linha de defesa, inclusive do seu advogado, perante os fóruns criminais, civis, se é que vai haver algum processo contra o senhor, eu não sei se há. Então, nesse sentido, e fica aqui realmente um apelo de uma mãe e de uma filha que ficou sensibilizado com a sua história e a história da sua família. Eu não tenho, de nenhuma forma, condições de provocá-lo, depois de ouvi-lo falar de Deus, da Bíblia, sabendo que o senhor tem família em rede nacional, sabendo que o senhor vai ficar calado. Então, todas as perguntas que eu ia fazer, não são essas aqui, mas eu quero dizer que eu rasgo. Eu rasgo em referência à sua família, não em relação ao senhor, porque eu acho que o senhor está cometendo um grande equívoco em ficar calado. Mas, de qualquer forma, o senhor veio para trazer pelo menos uma luz para essa comissão. Quando nós falamos aqui em gabinete paralelo, nós temos que aqui, vou começar a falar, vice-presidente, senadora Elisiane, em gabinetes do governo federal. Existe o gabinete oficial, que é feito pelos ministérios, ali onde deveriam sair todas as documentações, as decisões do certo ou errado. Um gabinete paralelo, que é aquele de simpatizantes, que infelizmente de boa fé são contaminados por conceitos equivocados, reacionários, autoritários, que, repito, estão levando à morte milhares de cidadãos brasileiros, mas há algo mais. Há o gabinete do ódio, que é o das redes sociais, que depois que nós saímos daqui vamos estar todos contaminados. Essa rede do ódio é que decidiu formar no núcleo do gabinete paralelo uma ideia de que é preciso contaminar todo mundo, vamos deixar todo mundo se contaminar rapidamente para voltar ao mercado de trabalho, negando a ciência, negando a vacina, imputando a utilização de um remédio ineficaz porque não tem comprovação científica, dando uma falsa sensação de segurança para as pessoas. Agora eu estou falando aqui, eu vou dormir e vou estar com a minha família. Quantos pais, quantos avós, quantos filhos se perderam prematuramente? Nós não estamos falando nem de pessoas, e já seria muito triste, da idade do seu querido pai. Nós estamos falando de jovens, nós estamos falando da massa de trabalhadores na faixa de 30, 40, 50 anos de idade. Então esse gabinete do ódio imputou de alguma forma uma ideia dentro desse gabinete paralelo, que Vossa Senhoria de alguma forma fazia parte, de que era importante falar em cloroquina, que não era importante comprar vacinas. E aí, por fim, veio a constatação, por tudo que está aqui, já que o senhor se defendeu em relação àquele contrato, que eu até esqueço os nomes, porque são tantos nomes do laboratório lá da China, da CanSino, no valor de 5 bilhões de reais, numa dose de $17, que o senhor teria o nome sido envolvido, que agora parece-me que já foi retificado, aqui gerou o quê? Um gabinete da propina. Então nós temos o gabinete oficial, nós temos o gabinete paralelo, nós temos o gabinete do ódio, e agora está muito claro que nós temos um gabinete da propina. E sabe como que ela surgiu, doutor Wizard? Baseado em cima da inocência de pessoas como o senhor, que acreditou nesse governo como eu acreditei. Baseado na boa índole, na vontade dos senhores de tantos de verem vacina no braço do povo brasileiro. Vou ajudar a comprar vacinas, as empresas privadas querem comprar vacinas para colocar de graça no Sistema Único de Saúde. Só que enquanto isso, nós temos aqui pelo menos já, de sexta-feira essa comissão conseguiu arrancar o nome do líder do governo como estando no núcleo desse propinoduto. Nós estamos falando já de 3 vacinas, que sem comprovação científica
de validade, sem autorização da Anvisa, uma já contratada antes de ter lei permitindo a contratação, superfaturada, com graves indícios de tráfico de influência, de prevaricação, de peculato, de corrupção ativa, de corrupção passiva, e como existem mais de 2 no meio de organização criminosa. Nós estamos falando de uma primeira vacina no valor de 1,2 bilhão, onde foi oferecido, a princípio, nós vamos investigar, propina para alguém não delatar. O segundo, que é esse da Conciso, de 5,2 bilhões de reais, onde se fala de propina também, não sei quantos centavos de dólares por unidade. E, por fim, até a AstraZeneca, já regulamentada e que já está no Brasil, na mesma data da assinatura do contrato da Covaxin, teve um servidor de nome Roberto Dias, que foi exonerado pelo governo e que teria, nós estamos atrás das investigações, teria pedido, eu quero que o senhor escute bem, porque eu acho que nem o senhor tem esse patrimônio, $1 por dose. São 400 milhões de doses que foram oferecidas para o Brasil comprar. Nós estamos falando de uma propina, apenas para um núcleo desse governo, de 2 bilhões de reais. Então, por tudo isso, doutor Wizard, como eu disse, eu rasguei as perguntas porque eu não quero constrangê-lo. Eu quero, ao finalizar, dizer que eu mesmo respondo quem é a pessoa e quem é o personagem. Eu quero muito acreditar, e vou acreditar pelas palavras iniciais do senhor. Foi por isso que eu perguntei se estava por escrito, que o personagem estava ali, que a pessoa humana, cristã, está aqui, que tem família. Então eu peço realmente, se não hoje, que o senhor reconsidere, que de repente possa vir aqui na função de testemunha, se o advogado assim o permitir, apenas para que elucide como é que eram essas conversas que aconteciam com essas pessoas, alguns de bem, outros não, outros muito mal intencionados, quando o senhor, das raras vezes que tinha oportunidade, encontrava essas pessoas. Em nome, não da vida dos brasileiros, mas em nome daquelas 500 mil cruzes que estão espalhadas pelo caminho da vida, espalhadas pelos 27 estados da Federação Brasileira. Aquelas 500 mil pessoas que hoje não vão ter o direito de estar aqui conosco, jantando, dormindo, participando daquilo que é, né, tudo aquilo que nós temos, que é aquilo que é o que nós mais prezamos na vida, que é estar ao lado do seu ente querido, mas principalmente em nome de todos os familiares que hoje choram, que hoje sente dor, que hoje tem um buraco imenso no peito, uma saudade que nada cura, porque não há como curar uma saudade quando um ente querido vai prematuramente, sabendo que só está indo por negligência, por imprudência, por imperícia, por omissão, por dolo, daqueles que eles elegeram e que tinham obrigação, no plural, porque é o governo, de cuidar. Então fica aqui a minha consideração, o meu desabafo ao senhor, com todo o respeito que possa ter. Muito obrigada.